Vamos fazer uma apresentação do novo motor 3 cilindros BR10 High Spec da Renault, especificado comercialmente como 1.0 SCE. Demonstraremos cada componente e explicaremos suas características técnicas. Também mostraremos como um motor com apenas 3 cilindros consome menos e desenvolve uma maior potência do que o nosso último motor D4D com 70 cavalos. Vemos aqui o motor de 3 cilindros com um bloco e um cabeçote, ambos de alumínio, fazendo com que o peso desse conjunto passe a ter apenas 71 quilos. Contamos também com um sistema de conversor catalítico que se encontra alojado na saída que seria local de um coletor de escape. Ele acaba assumindo o papel do coletor, fazendo com que os gases passem a sair com mais velocidade. Com isso, o aquecimento é acelerado. Esse componente é totalmente dependente do calor, pois só consegue fazer a conversão ao atingir uma determinada temperatura. A taxa de compressão foi de 12:1. O sistema de distribuição por corrente é diferente do motor D4D, que ainda era por correia. Temos também as camisas em ferro fundido. E o motor de 1.000 cm3 tem 12 válvulas, conseguindo render 79 cavalos com 100% de gasolina e 82 cavalos com 100% de etanol. Vamos iniciar a desmontagem do motor, começando pela retirada das bobinas. Esta é a nova bobina. Ela é bem compacta e tem esses 2 componentes que surgem quando você a desmonta. Como trata-se de uma bobina de alta tensão, ou melhor, de tensões induzidas, que acabam sendo tensões anárquicas. Elas podem percorrer todo o veículo, ocasionando interferências nos componentes eletrônicos. Foi instalado inicialmente esse tipo de resistência, um resistor, responsável por evitar o retorno das tensões para o calculador. Além do sistema presente junto com a bobina, um capacitor antiparasitagem que evita ruídos, principalmente no sistema de som. Vamos medir essa resistência que, colocada sob a medição de um multímetro, resulta em quase 2K. Essa molinha, que na verdade apenas tem a aparência de uma mola, é um condutor feito de tungstênio. Ele é responsável por fazer a condução da eletricidade da bobina até a cabeça da vela. Aqui só está faltando a graxa, que deve ser colocada somente nesta área. Estamos nos referindo à graxa não condutora de elétrica, que não pode de forma alguma fazer contato com o eletrodo. Ela tem que ficar só na ponta do condutor para melhorar essa condutividade, evitando corrosão. Essa é uma vela Champion, com a qual tivemos alguns problemas nos últimos motores. Porém, temos agora a garantia do fornecedor de que os problemas foram totalmente solucionados. Como podemos perceber, já foram retiradas velas e as bobinas. Vamos retirar agora a parte do coletor de admissão e prosseguir com a desmontagem. Só não esquecendo de sempre utilizarmos a documentação técnica adequada para não haver problemas na desmontagem e montagem do motor, podendo ocasionar uma anulação de garantia. Após a remoção do coletor de admissão, é possível ver a borboleta motorizada. Ela teve uma pequena mudança, com redução da sua dimensão, mas sem perder a eficiência. Aqui está o sensor MAP, que é o sensor de pressão absoluta. E aqui, o bico de partida frio. Temos aqui uma caixa de ressonância. Ela reduz ruídos desagradáveis e os barulhos daquelas pisadas fortes no acelerador, além de acumular ar para ser admitido. O formato do coletor favorece bastante o fluxo do oxigênio que passa na parte interna. Essa curva acelera a chegada até o cabeçote, favorecendo o enchimento dos cilindros em baixa e em altas rotações, como também algumas estratégias impostas pela variação do comando de admissão. Temos também o comando de escape trabalhando em conjunto. Esse tipo de fabricação auxilia bastante a entrada de ar na câmara, promovendo uma melhor mistura com o chamado efeito swirl. Agora é a vez de retirarmos o conversor catalítico.
Podemos ver aqui a parte interna da colmeia, que foi bem reduzida por pertencer a um motor 3 cilindros. Porém, a eficiência não foi comprometida. É um catalisador comum de 3 vias, tratando os principais gases poluentes, ou seja, o CO2, que é o monóxido de carbono, o HC, que são os hidrocarbonetos não queimados, e o NOx, que é o óxido de nitrogênio. Temos também 2 sondas, sendo que tanto a montante quanto a jusante fazem o mesmo papel das anteriores. Agora, há uma ligação direta com o cabeçote, recebendo diretamente os gases e promovendo um aquecimento mais rápido e iniciando a conversão com mais agilidade. Aqui está localizado o conversor catalítico. Ele foi posicionado na saída, ou seja, a válvula de escape abre e já está pronto para receber o gás aquecido. Futuramente, se oportuno, pode facilmente ser instalada uma turbina nesse ponto, que irá proporcionar ainda mais potência ao motor. Vamos retirar agora o volante. O volante padrão Renault sempre foi concebido com 58 dentes e uma falha -2, numa somatória total de 60 dentes. Este volante, porém, é um pouco diferente. Ele tem uma contagem de 58 dentes, que terminam aqui, tendo mais 2 dentes interligados e a falha de 1, formato +2, -1. Antes, havia uma falha na qual se utilizava o sensor de rotação e após esses -2, contava-se um número X de dentes onde era decretado o PMS. Essa falha gerava um sinal nesse formato. O calculador reconhecia essa falha e contava os dentes posteriores a ela para lançar a centelha. Por se tratar de um sensor indutivo, quanto maior a rotação, maior a tensão gerada no sinal. Essa tensão alterada em algum momento pode ser confundida, atrapalhando os cálculos do motor. Então surgiu a ideia de colocar +2 -1, pois essa somatória forma um sinal mais limpo. A partir dele, conta-se em torno de 15 dentes igual PMS e 13 dentes para ignição, pois o mesmo trabalha 12 graus adiantado. Assim, no momento de uma alta rotação, ele nunca é confundido com o sinal de um dente presente pela subida da frequência e tensão do sinal. Olha só que raciocínio interessante. Quanto ao volante, seja na configuração -2 dentes ou +2 -1, sabemos que no final da contagem é 60 dentes. Se a volta completa do volante é de 360 graus, então devemos dividir 360 por 60, resultando em 6 graus, o que significa que a distância entre um dente e outro é de 6 graus. Sendo assim, o módulo eletrônico sabe que de um dente para o outro são 6 graus. Então, quando há uma detonação em que é atrasado -5 graus e depois é feita a correção de 1 em 1 grau, como a central vai saber se ela só tem essa base máxima de 6 graus? Ou seja, como ela vai saber recuar 5 e depois aumentar de 1 em 1 grau? Vamos à explicação. O volante tem 60 dentes. Então, a precisão de 6 graus. O módulo de injeção, que está com um processamento bem mais rápido, é dotado de uma estratégia chamada roda fônica virtual. O software do calculador de injeção cria uma roda virtual que, ao invés de 60 dentes aqui dentro, vai ter 360 dentes. Ou seja, toda vez que passar um dente na frente do sensor, a central vai contar como se fossem 6 dentes para ter uma precisão de 1 a 1 grau. É como se a gente tivesse uma polia física com 60 dentes menos. Relembrando que podemos ter volante com 58 dentes -2 ou 58 +2 -1. Esse volante que emite o sinal deverá estar sincronizado com a roda fônica virtual, localizada dentro do calculador de injeção. Só que essa roda contém 360 dentes. O que a injeção tenta fazer é uma sincronização da coroa física com a virtual, sabendo primeiro se os 3 cilindros estão funcionando bem e na mesma velocidade. Depois, é feito esse pareamento para saber, por exemplo, se um dente físico é igual a 6 dentes virtuais. Quando chegar no 15º dente, ele vai saber que aqui é o PMS.
Só que ele tem que pegar essa quantidade de dentes físicos e multiplicar pela quantidade de dentes virtuais. Quando se passa um dente, então fisicamente temos a passagem de 6 graus. Entretanto, uma vez que houve a sincronização, quando passa um dente, a injeção entende 6 graus, porém de 1 em 1, porque ela filtrou essa informação. Então, com esse 1 grau, é possível fazer as correções. Mas se o motor estiver falhando e o combustível for ruim, ou ocorrer outras inconveniências, essa sincronização não irá ocorrer. Vamos agora para a desmontagem da tampa de válvulas, utilizando também uma ferramenta especial para retirar a cola que faz a aderência desta tampa. Vamos agora retirar a tampa do nível de óleo. Foi feito uso de uma ferramenta própria, por isso podemos ver que não houve nenhuma ruptura na tampa. O manual informa que ela é de troca sistêmica, ou seja, uma vez retirada, tem que ser substituída. Mas é possível fazer a retirada sem danificar a peça. Então, não se deve usar martelo ou talhadeira na operação. Na parte interna do motor, podemos perceber os comandos de admissão e de escape. Ambos possuem variação em sua fase, sendo que o de admissão é controlado por essa eletroválvula. Trata-se de uma eletroválvula que trabalha com PWM. Essa polia é linear e temos a eletroválvula que vai controlar a angulação do escape. Depois da retirada da capa lateral, que também é colada e precisa da mesma ferramenta usada para retirar a tampa de válvulas, podemos ver os comandos de escape e de admissão, como também a corrente que vai fazer o sincronismo. Podemos ver ainda o injetor de óleo para a corrente. A nova disposição da flauta de combustível tem uma área maior. Ela é feita de um tipo de liga de metal que dissipa melhor o calor pela área aumentada. Perceba a interessante localização do injetor de combustível. Os injetores estão jogando o combustível direto na cabeça da válvula, ou seja, é quase como se fosse um motor de injeção direta. Só não é direta mesmo porque não está localizada na câmara de combustão. Mas com essa injeção, vamos ter com certeza uma melhor performance com esse motor. A válvula tem uma coloração escurecida porque tanto ela quanto os tuchos mecânicos que estão localizados em cima contam com um tratamento especial chamado DLC, sigla de Diamond Like Carbon. São películas de um filme à base de carbono que é induzido nesses componentes injetados através de plasma. Vamos falar agora da bomba localizada na tampa lateral, que foi retirada também por meio da ferramenta especial para tirar a cola. Temos aqui a bomba de caudal regulável ou variável. Esse caudal varia com a temperatura do motor. Quando o motor se encontra em baixa temperatura, o nível de viscosidade do óleo aumenta muito. Até que o motor aqueça para o óleo atingir sua temperatura ideal de trabalho e diminuir a sua viscosidade, as antigas bombas exigiam muita energia do motor, sendo necessário injetar mais combustível. Isso aumentava não só o consumo, mas também a emissão de poluentes. Essa nova bomba tem uma particularidade muito interessante. Em sua parte superior, há uma válvula termostática que faz o seguinte controle quando está fria. Ela deixa a bomba pegar toda a sua área de sucção e pressiona todo o óleo. Então, ela tem uma área maior para fazer essa sucção e a compressão do fluido, que é o óleo do motor. Porém, fazendo isso nessa disposição e tendo o óleo uma viscosidade alta, acaba sendo roubada muita energia do motor. E olha, ele tem que fazer uma força bastante considerável para poder vencer esse arrasto. Então, uma vez que o motor é controlado por essa válvula termostática, ela permite, por exemplo, que na fase de aquecimento, quando você acelera o veículo, ele deixe a bomba fazer uma variação. Esse tipo de variação acontece aqui. Ocorrendo isso, a área total que o motor tinha para o arrasto diminui. Então, o óleo toma conta de toda essa parte, porque ele está com viscosidade alta. Por estar em alta viscosidade, acaba mantendo a pressão e o caudal, porém, com menos esforço no motor.
Gente, quando o veículo atinge a temperatura de trabalho, ele volta e fixa nessa posição. Se for fazer essa variação com óleo de viscosidade baixa, ele pode não conseguir manter a pressão lá em cima, devido à diminuição dessa área. Então, ele só irá fazer essa variação quando estiver em temperaturas frias, ou seja, com óleo em viscosidade elevada. Com a viscosidade baixa, se ele fizer esse procedimento, é possível haver problemas de perda de pressão. Vamos partir agora para a desmontagem do kit de sincronismo, aproveitando para retirar os dois comandos e, na sequência, também o cabeçote. Feita a retirada dos comandos, podemos verificar os tuchos mecânicos. Perceba que eles são de uma coloração escura, como já havíamos mencionado anteriormente, devido à película de diamante carbono. Quando colocamos uma configuração com tucho mecânico, ganhamos algumas vantagens por não estar trabalhando com balancim. Querendo ou não, acabamos tendo algumas perdas, principalmente no retorno da válvula, não só no momento em que ela está abrindo, mas também quando ocorre o retorno. Aqui, ele atuando direto na cabeça da válvula, conseguimos ainda ter essa configuração de trabalhar com a válvula em ângulo, tanto de admissão quanto de escape. Uma vez que essas duas válvulas trabalham em ângulo, algo que dificilmente seria possível com o balancim, a probabilidade do toque do pistão na válvula é reduzida. E para as questões de fluxo, tanto de gás de escapamento quanto de ar de admissão, elas são totalmente favorecidas por essa disposição das válvulas. Tiramos aqui um dos tuchos para mostrar que agora eles vêm com numeração e a regulagem vai ser baseada nessa numeração. Você colocará o calibre de lâminas entre o tucho e a folga do comando. Folga, que é essa parte aqui, oposta ao lift, que é essa parte maior aqui. Então, você tem que calcular perfeitamente essa regulagem, porque uma vez que comprou o tucho, você tem que ter a certeza de que ele está na medida certa. Caso contrário, a válvula pode ficar ou folgada demais ou presa demais, prejudicando o funcionamento do motor. Retirado o cabeçote do motor, temos os 3 cilindros expostos, sendo a defasagem de um para o outro de 120 graus. Lembrando anteriormente da questão das válvulas. Quando elas trabalham em ângulo, fica mais difícil no caso de um cruzamento de válvulas, o chamado overlap, que elas sejam atropeladas. Não quero dizer que isso não venha acontecer, mas esses sistemas reduzem consideravelmente esse tipo de problema. O cabeçote, como você pode ver aqui, é bem compacto. Essa daqui, é a parte de admissão, sendo 2 válvulas de admissão por cilindro. É extremamente leve, como você pode conferir. E a parte traseira é quase como se fosse um pequeno coletor pulsativo, só faltando dividir a questão dos gases. Vamos fazer então a desmontagem somente de 2 válvulas para explicar como é feito o controle tanto da parte do comando variável de admissão quanto o de escape. Há 2 particularidades aqui, uma que vai ajudar no caso da potência e a outra que vai auxiliar na emissão, e não só de CO2, participando também no caso de baixos regimes no tratamento do gás NOx, o óxido de nitrogênio. Temos aqui as válvulas de admissão e de escape. Ambas trabalham com uma variação no momento de sua abertura. Então, a válvula de admissão, no momento em que o veículo está em baixa rotação, demora mais tempo para fechar e favorecer o enchimento do cilindro. Em altas rotações, ela fecha mais rapidamente para evitar que o ar venha e retorne para a admissão. Agora, temos a válvula de escape participando do trabalho de ângulo. Vamos dar o exemplo na regulagem do gás NOx. Em baixa velocidade, no momento em que o pistão entrar na fase de exaustão, ou seja, quando ele começa a subir, a válvula já vai estar aberta. E quando o pistão estiver chegando no final do percurso, ela estará fechada. Com isso, ela deixará vestígios de gás queimado aqui dentro. E uma vez que esses gases são ricos em CO2, eles vão diminuir a temperatura da câmara de combustão, pois o poder de expansão se reduz quando entrar novamente a mistura de ar mais combustível. Então, diminuindo essa temperatura da câmara, reduzimos também a emissão de NOx.
Em alta rotação, de 3.500 até mais ou menos uns 4.800 RPMs, vai chegar o momento em que as duas válvulas estarão mais ou menos assim, nessa posição de flutuação. Ocorre então uma lavagem total dentro do cilindro, porque o ar que está entrando aqui primeiro vai se chocar no meio com o efeito swirl. Ele vai bater no pistão e, nesse momento, já irá começar a sair pelo escape também. Isso favorece totalmente a limpeza, pois tudo que é ruim e que está aqui dentro vai sair pelo escape para que a próxima combustão aconteça de forma plena, tirando 100% de energia disponível. Já em regimes acima de 5.000 RPM, a válvula irá fechar mais rápido porque começará o que chamamos de efeito de pulsação de gás. Então, se ela se mantiver aberta acima dessas rotações, o pulso de gás de outro cilindro pode voltar aqui para dentro. Por isso, ela vai fechar para evitar esse fenômeno que prejudicaria a performance do motor. Juntando todas essas tecnologias, esse motor com 3 cilindros é capaz de gerar 82 cavalos, cerca de 12 cavalos a mais que o nosso motor 4 cilindros D4D. Os cilindros têm refrigeração direta conhecida como camisas úmidas, que favorecem a manutenção da temperatura do motor. É um bom momento para desmistificarmos a questão do deslocamento lateral de 8 mm do cilindro em relação ao centro do eixo do virabrequim. O fundamento é bem simples. Se fosse uma camisa trabalhando perpendicularmente ao virabrequim, não teríamos esta alavanca para demonstração. Então, vamos simular agora o deslocamento lateral de 8 mm no motor, o qual acaba fazendo uma alavanca que favorece a força e, por conseguinte, o movimento do virabrequim. Observe nesta animação esse deslocamento lateral. Pelo fato do motor ser pequeno e de alta performance, ele dissipa menos calor. Com isso, foi adicionado um trocador de calor para ajudar no controle térmico do motor, buscando fazer com que ele não atinja as temperaturas acima do preconizado. Agora, iremos demonstrar a parte de baixo. Já tiramos o virabrequim, que se encontra aqui, sendo uma peça bem compacta como as demais. Aqui está o cárter, e assim como as outras partes, também é colado. Agora vamos começar a retirada dos 2 semianéis de folga, como também os casquilhos fixos, um por um. Em seguida, vamos partir para a retirada dos 3 pequenos pistões e ficar com o bloco seco. Aqui já foram removidos os 3 cilindros. Veja que sobraram apenas os 3 jet coolers de resfriamento dos pistões. Perceba também que o bloco é bem compacto. Partiremos para as particularidades dos pistões. O pistão teve um aprimoramento considerável. A parte da saia recebeu um tratamento com grafite para redução de atrito. E aqui, temos a biela forjada com a parte de seu pé fraturado. Esse tipo de configuração é bem melhor do que aquela lisa, porque uma vez que ela se posicionar aqui, não ocorrem movimentos laterais. Uma vez que ela se assenta no lugar certo, é dado torque. Dificilmente pode sofrer algum tipo de fadiga que faça os parafusos desprenderem. É um motor de alta tecnologia que veio para somar e aumentar nossas vendas. Agora, a questão é realmente passar para os clientes todos esses benefícios que os veículos equipados com esse motor oferecem. Assim como é importante que os reparadores entendam as evoluções propostas nesse novo motor. Toda e qualquer intervenção em motores que estiverem em OLO, operação de lançamento de órgão, devem ser acompanhados de FIC, e toda reparação seguida do manual de reparação.